Então, nós começamos a elencar da dificuldade que tem a universidade, né, de fazer esse tipo de cobrança, da dificuldade que tem técnica, né, e até de, a gente poderia dizer, dificuldades que a gente tem de fazer essa cobrança de servidores, que a universidade ela é muito diversa. Eu, enquanto diretora, eu fiz muito essa fala, né? Nós ficamos lá, e eu sou testemunha, que lá em Bananeiras vários professores e alguns servidores ficaram lá, que dá a entender que a universidade ela é única, não tinha demais que não poderiam ficar sem uma ação ativa do servidor, e isso aí, na época foram elaborados até relatórios, que tem setores, inclusive na universidade, que sequer tem internet. Então, assim, a gente elencou uma série de dificuldades práticas, que naquele tempo nós vivenciamos, não é? Com relação a essa dificuldade da questão, por exemplo, da insalubridade, que eu acho que é o ponto mais importante. E a questão do desconto, né? Ele só vai ser realizado, né, posteriormente, após serem sanadas todas essas dúvidas, né, dos cálculos, né, até porque nós mostramos que a projeto não tinha gente suficiente hoje, né, para a elaboração, né, talvez desses laudos de uma forma individualizada, em que a gente poderia, inclusive, né, cometer equívocos, né. Então, houve um entendimento também dessa parte. Entretanto, o que é que a CGU colocou como uma condição elementar? Que a UFPB, ela foi notificada, né? Ela tem que responder, né, aos devidos processos de uma forma transparente e que devem ser listados todos os processos nos quais os servidores foram notificados. É possível sim a projeto resolver esse problema internamente, né? Nós pensamos que vai chegar nesse ponto. Primeiro, a gente precisa de mais prazo, eu acho, os colegas precisam de mais prazo, né? Só para vocês terem uma ideia, é importante, nosso projeto Mirella, né? A gente começou uma rodada de assembleias na quinta-feira e encerra hoje à tarde. Inclusive, vai ser bom para levar a notícia dessa nossa reunião, né? Nós descobrimos um caso em Areia de uma professora que está sendo cobrada ela está sendo cobrada pelo tempo em que ela se aposentou durante a pandemia. Ela está sendo cobrada por isso, né? Está lá os valores, né? Não teve desconto, ela está sendo cobrada. Foi notificado, inclusive, gastou um SEDEX para mandar para ela, com a R, né? Ela chegou na Assembleia apavorada, 5, 6 mil reais, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, me parece que há uma discrepância, sim, dos cálculos, né? Há uma discrepância, valores indevidos, né? E eu assim, a gente vai ter todo cuidado com relação a isso, eu imagino que, né? Tendo em vista que, no final do processo, quando a CGU, ela demanda 2 documentos, né? Um ou outro, que é a folha-ponto, que a gente já imagina, né? Que ela já está em poder de vocês, a folha-ponto, né? Tendo em vista que todo mês, né? Eu não recebo meu salário se essa folha não for enviada. Meus colegas receberam o salário, portanto, essa folha foi enviada. Então, esse é um documento que já está à disposição, né? Ou a declaração da chefia, né? Por isso, na última reunião, a gente pediu que a Projeto fizesse um formulário meio padrão para que os colegas pudessem utilizar, né? Via chefias, né? Orientando chefias, direções de centro, para que a gente pudesse eliminar, já que o quanto antes essa questão, já que é o documento exigido pela CGU, certo? Então, é isso. Eu estou fazendo a solicitação da administração, né? Para nós dar uma guinada só uma mudança um pouco na linguagem, da forma como ele trata os servidores, certo? Né? Eu acho que melhorou muito hoje, né? Porque na reunião da projeto foi tratado como desconto indevido, recebeu indevidamente, ninguém recebeu indevidamente, né? Todo mundo recebeu de boa fé, e aquilo que é merecido, aquilo que estava no seu contra-cheque, né? Porque a nossa situação é que nós conhecemos o processo antes pela imprensa e depois pela administração. Esse foi o nosso problema, né? Ou seja, depois que nós encerrar esse processo, a gente vai ter que fazer uma fala à sociedade dizendo que os colegas não estão, o UFPB não está pagando devidamente esse servidor, certo? Nós vamos ter que fazer uma retratação
nossos colegas, né? Nós estamos com uma mácula, uma mancha, que não foi causada por essa administração. A gente sabe que o propósito disso, com relação a isso, né? Ainda falta hoje João Pessoa. Começo dizendo que a gente tem mais dúvida que certeza nesse documento que foi enviado aos colegas professores. Né? Vindo da CGU, repito aqui uma frase que foi minha, que diz: temos gregos mesmo quando eles me dão presente. Então, um documento que é enviado, informando, aí eu perguntei na última reunião se tinha sido de um único teor do documento enviado a todos os professores. Ou seja, tratou de forma igual, mesmo sabendo não que eu não quero julgar ninguém, mas mesmo tendo a possibilidade de termos diferentes. Eu digo isso porque após a rodada que nós tivemos aqui, não só de assembleia, mas de reunião com alguns professores, a gente conseguiu identificar alguns casos que os professores realmente ficam com muita preocupação. Porque um caso, por exemplo, de uma professora disse: olha, eu dei aula aqui presencialmente para meus alunos em casa via vídeo. Mas essas aulas, por orientação da instituição, era para gravar numa plataforma que não era da universidade. E ao terminar a pandemia, essa plataforma nos informou que estava acabando o contrato, que não tinha mais espaço para nossas videoaulas. As videoaulas foram apagadas. Como é que eu faço agora para comprovar? Eu digo: só Deus pode provar. Então, mandar um documento, a meu ver, meu pouco conhecimento, dizendo: olha, você foi notificado porque tem um valor para devolver. Discorda ou concorda? Parece uma pegadinha, né? E esse discorda e concorda, o quanto ele pode ser perigoso. Eu não estou dizendo que vocês fizeram nessa intenção, mas do lado de cá, como nós recebemos isso. Por exemplo, já tem notícia que a professora concordou que está devendo. Aí eu pergunto: qual foi o problema que nós tivemos na universidade quanto ao ponto assinado, declarado pelo chefe de departamento daquela época? Porque posso estar errado e pergunto ao projeto se esse é o procedimento. Ou seja, o chefe de departamento, ele assina o ponto dos servidores técnicos e automaticamente vai ser assinado dos professores. Naquele ato que ele está assinando, ele está dizendo que as pessoas cumpriram com o seu PIB e com as regras que foram pré-estabelecidas naquele período. Ao pré-escutar as resoluções do período, eu vi que elas não são muito claras nos procedimentos que deveriam ser tomados. Às vezes a gente que escreve, a gente acredita que aquela informação está muito clara, mas quem está na ponta, às vezes não está. Porque lá diz o seguinte: olha, o chefe autoriza os professores, aqueles que vão precisar trabalhar presencialmente, a partir do que está registrado no seu relatório de trabalho. Entendo que foi feito isso, que ninguém aqui usou de má fé para dizer que o professor iria trabalhar ou não, com base no documento. E aí a pergunta que fica: discorda, apresenta a declaração do chefe atual. Bom, se eu fosse chefe atual, desculpa, se eu não tivesse elementos probantes, comprobatórios, eu não iria assinar. Não com maldade, mas porque também não iria trazer prova contra mim. Outra coisa que fica para a gente, da última reunião que nós tivemos aqui, é que, se não foi isso que eu entendi errado, é que esse processo teria voltado para 2022, de 2022 para esta universidade. Então temos um lapso de 3 anos, 2022 a 2025. O que aconteceu? O processo dormitou? Tinha alguma decisão judicial que estava impedindo que ele continuasse? Eu sei, a gente sabe muito bem agora porque a CGU lançou um documento constrangendo a comunidade universitária, constrangendo professores, servidores e técnicos, dizendo que nós recebemos indevidamente, quando nós descobrimos a reunião da projeto, que ainda não somos acusados de receber indevidamente. Está sendo averiguado. Como é minha área de contabilidade, eu acho que a auditoria está fazendo uma pegadinha mesmo, porque como não tem condições hoje de comprovar aquilo que é difícil comprovar, está pedindo que você crie prova contra si. E o pior, voltando ao caso lá que a gente teve notícia, as professoras concordaram para devolver o dinheiro. Aí fica a pergunta: o chefe que assinou o ponto dele à época, como é que vai ficar? Não sei se cabe na minha área, mas será que vai ser uma falsidade ideológica? Quer dizer, vai levar o problema para o chefe de departamento à época? Então, existem mais dúvidas que poderiam, a meu ver, ter sido trabalhada a comunicação melhor. Eu entendo a frieza do CGU.
mas também entendo que a gente precisa ter resposta. Porque é fácil hoje colocar para o professor resolver um problema que não foi ele que criou. Porque aí, de novo, se é para discutir procedimentos, aí eu não quero acusar ninguém, não sei se foi feito ou não. Mas no mundo perfeito da CGU, para nós professores, seria o mundo perfeito da universidade. Qual seria esse mundo perfeito? No ato que havia uma discussão sobre pagamento de insalubridade, porque não foi feito um relatório na PROGEP, levantar quem tinha direito à insalubridade ou não, para poder acompanhar se é que isso hoje é devido. Entendam, eu ia ter lá o nome do professor que está trabalhando no setor de insalubridade. Precisa de algum procedimento a mais para ele poder receber a insalubridade dele? Sim, se precisa, porque não foi feito. Nós já entendemos, tem o prazo da CGU para não perder ressarcimento e tal, mas, de novo, aí nesse caso, não sei como trabalha a comunicação na universidade, mas afora os ataques, nós temos dia sim, outro também, à universidade, a forma que é colocada no noticiário, isso mancha mais uma vez a nossa imagem, que tivemos que dar conta, como muitos colegas disseram aqui no período de solidariedade. Entendo que a CGU, ela impõe o prazo e que precisa impulsionar, que as notificações urgem, superadas todas essas questões, eu ainda preciso lembrar e pedir que na hora de julgar serão os senhores, será a PROGEP, será a reitoria dos nossos recursos, e que aí serão vocês, e que não precisam ser, não devem ser persecutores, deve ser sim fundamentado, esse julgamento precisa ser fundamentado e ele é sim técnico. Mas a gente tem uma série de princípios na nossa legislação e a nossa técnica nos possibilita o critério humano, que se chama razoabilidade, que se chama boa-fé, que tem vários nomes técnicos, e que a gente clama de antemão. A importância desse momento nosso é que nos despachos já sejam considerados todos esses elementos. E eu acho que todos aqui estão compreendendo que os nomes estão lá, não foi a PROGEP que escolheu, né, que os nomes estivessem lá, foi essa análise da CGU. Todo mundo está tendo a oportunidade, infelizmente não tem como individualizar e ver caso a caso, né, Mirella? Não teve tempo, a gestão não teve tempo de fazer isso, não é? Entretanto, todos esses casos aí, né, inclusive da última a pessoa que falou, é só colocar lá no relatório tudo isso aí, né? Essa aí é aposentada, tá aqui, né? Todas as informações que aí sim, caso a caso, a gestão atual vai a verificar, baseado nas legislações e nas situações que foram colocadas, né? Para ver, de acordo com o que estava estabelecido nas leis e nas normativas aqui à época, né? Qual é o período, né? Qual a compatibilidade disso aí, e pode ter certeza que a gente vai ter a sensibilidade suficiente para fazer, né, isso aí. Foi um pedido, inclusive, que a gente fez a CGU, para a gente não fazer, são muitos processos, né, fazer e terminar de cometer injustiça com pessoas que estavam trabalhando diretamente. O que eles querem nesse momento? Eles querem que a gente coloque lá o documento dizendo que todo mundo que está naquele processo lá, eles foram notificados, né, estão sabendo que eles estão lá. Agora, se eles vão, aquelas pessoas, elas vão devolver ou não, vai depender de quê? Da resposta, de uma justificativa, do médico, de colocar elementos, e que a PROGEP vai analisar caso a caso para estabelecer, né, uma planilha, se for o caso, né, condizente com cada um.